Projeto QualiDia, Unidade 2, Módulo 1. Na aula de hoje, pretendemos discutir a respeito da epidemia mundial de diabetes, que atualmente está em curso. Quando é abordado o tema da diabetes, é importante, primeiramente, esclarecer que o termo diabetes mellitus descreve um conjunto de doenças metabólicas, caracterizadas principalmente por hiperglicemia crônica, associados a alterações no metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Mas é importante ressaltar que o diabetes tem duas apresentações principais e que elas têm etiologias bastante distintas. No diabetes tipo 1, como é sabido, existe um déficit absoluto de insulina, em virtude de resposta autoimune contra as células beta do pâncreas. Já quando o assunto é diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, a gente está falando de um déficit relativo de insulina. O organismo é capaz de produzir insulina, porém não na demanda para aquela massa corporal e para aquele grau de inatividade física. O diabetes mellitus integra, juntamente com algumas doenças circulatórias, como a hipertensão arterial e outras decorrentes dela, como o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, além das neoplasias e também as doenças respiratórias crônicas, constitui um grupo que é denominado de doenças crônicas não transmissíveis, e este grupo de doenças é alvo da Política Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. É uma frente prioritária de ação em saúde, tanto no Brasil quanto no mundo, tendo em vista a importante magnitude e transcendência que esse grupo de agravos acaba trazendo e o impacto no estado de saúde das populações. E isso se justifica, pois no mundo as doenças não transmissíveis são consideradas a principal causa de morte. No ano de 2008, foram responsáveis por 2/3 dos óbitos ocorridos no mundo todo, sendo que deste, 1/3, exatamente 29% dessas mortes, ocorreu em pessoas com idade inferior a 60 anos. Porém, é interessante a gente ressaltar que essas mortes prematuras ocorreram principalmente nos países de baixa e média renda, de forma que nos países de alta renda esse número praticamente caiu pela metade, com 13% de mortes prematuras. E além disso, as estimativas apontam que até o ano de 2020, os maiores aumentos nas taxas de mortalidade por este grupo de doenças ocorrerá justamente na África e em outros países de baixa e média renda. Portanto, o esforço mundial que está se fazendo no sentido de controlar e formular políticas de enfrentamento tanto dessas doenças quanto das consequências que delas advêm, encontram-se plenamente justificados. Quando a gente faz um paralelo com a situação do nosso país, permanece praticamente a mesma, pois no Brasil as doenças crônicas não transmissíveis são disparadamente o problema de saúde de maior magnitude no nosso país, inclusive correspondendo com uma taxa um pouco maior do que aquela registrada no nível global. Em torno de 72% das causas de morte estão relacionadas a este grupo de doenças, sendo que a taxa de mortalidade pelas doenças crônicas não transmissíveis foi de mais ou menos 540 óbitos por 100 mil habitantes no Brasil. E é interessante notar que na última década essa taxa teve uma redução ao redor de 20%, principalmente na mortalidade relacionada às doenças do aparelho circulatório, hipertensão, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e também nas respiratórias crônicas. Por outro lado, as taxas de mortalidade relacionadas ao diabetes e às neoplasias aumentaram no mesmo período. O que é possível analisar dessa situação é que provavelmente essa redução nas taxas de mortalidade estejam relacionadas à melhora na disponibilidade do serviço de saúde, expansão da atenção primária e também a diminuição de alguns fatores de risco, como o tabagismo, que chegava a mais de 30% no final dos anos 80 e hoje em dia encaminha-se para uma taxa aproximando-se dos 20%. Por outro lado, outros fatores de risco continuam muito presentes na nossa população, principalmente a inatividade física, o sobrepeso e a obesidade, além de dietas pobres em consumo de frutas e ricas, infelizmente, no consumo de refrigerantes, açúcares e gorduras. O slide de número 6 nos mostra esquematicamente uma divisão percentual dos óbitos ocorridos no Brasil, em que, como foi dito anteriormente, 72% desses óbitos são causados de alguma maneira por alguma doença crônica não transmissível, sendo que destes, 31% são atribuídos às doenças circulatórias, cerca de 16% ao câncer, em torno de 5,2% ao diabetes e cerca de 5,8% às doenças
respiratórias. Tais dados corroboram a Política Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que privilegia justamente estes 4 agravos como prioritários deste grupo de doenças. Neste slide podemos ver um mapa mundi no qual estão assinaladas as mortes atribuíveis ao diabetes no ano de 2011, por uma faixa etária entre os 20 e os 79 anos. A escala mostra, em tons mais escuros de verde, as maiores taxas de mortes atribuíveis relacionadas ao diabetes. E fora pelos Estados Unidos da América, a gente percebe que aqueles países que têm as maiores taxas de mortalidade atribuível ao diabetes são justamente os países do grupo denominado BRICS, que são os novos países emergentes. Justamente Brasil, Rússia, Índia, China e, além disso, no nosso mapa também temos na Indonésia um elevado número de casos de mortalidade relacionada ao diabetes. Dados atuais da Organização Mundial da Saúde apontam de que cerca de 347 milhões de pessoas no mundo hoje têm diabetes e de que cerca de 80% das mortes relacionadas ao diabetes ocorrem, como foi dito anteriormente, em países de baixa e média renda. Além disso, a OMS também estima que os óbitos por diabetes sofrerão um aumento de até 2/3 no período entre o ano de 2008 e de 2030. Por outro lado, hábitos de vida saudável, como uma dieta adequada, um nível de atividade física regular, a manutenção do peso corporal dentro da faixa eutrófica, além da cessação do tabagismo, podem retardar ou mesmo prevenir o aparecimento do diabetes. Neste slide, podemos ver alguns dados tirados da página da Organização Mundial da Saúde que alertam para este grande problema que é a epidemia de diabetes que se configura atualmente no mundo, pois tanto a incidência quanto a prevalência de diabetes estão aumentando. Podemos ver num dos gráficos que faz uma estimativa entre o ano de 2010 e 2030 para uma série de países, e em todos eles, para o ano de 2030, as previsões da prevalência total da doença na população tendem a aumentar substancialmente. Além disso, também é possível perceber no gráfico no lado inferior direito do slide de que as mortes atribuíveis ao diabetes na faixa dos 20 aos 79 anos, quando estratificado por regiões do mundo, se percebe que a maior parte delas acontece no Sudeste Asiático e também no Pacífico Oeste, reiterando a tendência de a epidemia do diabetes ter as maiores consequências em países de baixa e média renda. Para a compreensão do processo epidêmico da diabetes atualmente, é importante pensar alguns dados que nos mostram o quanto houve um aumento desproporcional do número de casos novos de diabetes quando comparados ao crescimento da população ou mesmo a outros agravos e doenças de características similares ao diabetes. No ano de 1985, existiam aproximadamente 30 milhões de pessoas em todo o mundo com diabetes, número este que aumentou substancialmente para 135 milhões em uma década, chegando até a cifra de 171 milhões de pessoas com diabetes no ano 2000. Além disso, a OMS estima que a prevalência do diabetes deva alcançar, no ano de 2030, cifras ao redor de 366 milhões de indivíduos. E este incremento no número de casos provavelmente ocorrerá em países em desenvolvimento, em função de uma série de fatores que já foram citados anteriormente, mas que vale a pena repetir, que são o crescimento da população, a longevidade crescente dessas populações, o uso de dietas não saudáveis ricas em alimentos processados, sódio, gordura e açúcar, além da obesidade e do sobrepeso, da presença de sedentarismo em grande parte dessas populações e a crescente incidência do diabetes tipo 2 em adolescentes e crianças. Quando falamos em epidemia do diabetes, é importante recapitular alguns fatos simples de que uma determinada doença em relação a uma população qualquer pode ser caracterizada como inexistente, como presente com casos esporádicos, como presente em nível endêmico ou presente em nível epidêmico. E o que pode fazer com que uma doença presente em nível endêmico tornar-se epidêmica, além da importação de casos ou a presença de condições favoráveis quando se trata de doenças infecto-contagiosas, é principalmente a mudança no perfil epidemiológico da população, que é o que está acontecendo com o diabetes.